para essa nossa análise profunda de hoje, nós cruzamos informações de relatórios diretos da NASA com a cobertura fantástica da CBN, do Olhar Digital e também do portal Terra. Isso aí. E o que emerge desse conjunto de fontes, para quem está nos ouvindo, não é apenas uma lista chata de dados de engenharia. É um panorama muito fascinante de como a biologia humana reage quando exposta às condições mais hostis imagináveis. É uma jornada e tanto. E provou o valor da infraestrutura toda montada pela agência. O foguete SLS e a Orion realmente mostraram a que vieram nessa primeira missão tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos. 50 anos é muito tempo. Pois é, foram 9 dias, 1 hora e 32 minutos de um teste rigorosíssimo. E isso, serve de fundação clara para as futuras missões a Marte. O lançamento foi lá em 1º de abril e culminou agora com esse retorno histórico. Em vez de a gente se olhar apenas para os gráficos de trajetória, que são importantes, claro, tem um elemento visual que capturou muito bem a essência desse sucesso. Ah, o vídeo! Exato, aquele vídeo curto que o comandante Reed Wiseman divulgou no X e no Instagram. Ele foi capturado pela câmera corporal de um dos militares de resgate do navio USS John P. Murtha. Eu vi. Nossa, a imagem mostra um instante exato em que a escotilha da cápsula é aberta por fora, logo após o pouso perto da costa de San Diego. O áudio desse momento, olha, é muito revelador. Você ouve uma explosão genuína de aplausos, gritos de comemoração da equipe de resgate. E o alívio ao verem a tripulação, o Wiseman, o Victor Glover, a Christina Koch e o Jeremy Hansen. Todos inteiros. Inteiros, sorrindo e, o mais importante de tudo, saudáveis. Saudáveis. E, bom, vamos desvendar isso, porque levanta uma questão bem interessante sobre o comportamento humano no espaço profundo. Eu fico pensando, é possível traçar um paralelo com o ambiente de um submarino nuclear, talvez? É uma boa analogia. Porque, você tá operando sob uma pressão colossal, num isolamento super prolongado, mas a diferença aqui é que essa viagem de carro super apertada acabou de dar a volta além do lado oculto da Lua. Exatamente. Então, do ponto de vista psicológico, por que essa visão imediata de rostos humanos e a simples abertura de uma escotilha carregam um peso tão vital para o programa espacial? Olha, a psicologia da exploração espacial é totalmente indissociável da confiança na máquina. Como assim? Esse alívio todo das equipes de resgate valida que os sistemas de suporte à vida funcionaram de forma perfeita. Porque quando a gente fala de isolamento em órbita lunar, não existe possibilidade de um resgate rápido. Zero. Se uma emergência médica ou técnica grave acontecer a centenas de milhares de quilômetros de distância, a Terra não tem como enviar uma ambulância. Caramba, uma autonomia forçada então. Precisamente. É você e a máquina. E manter o ambiente interno da cápsula estável. Controlando oxigênio e tudo mais. Isso controlando os níveis de oxigênio, filtrando o acúmulo letal de dióxido de carbono, regulando a temperatura térmica de forma impecável. Tudo isso é o que impede a quebra mental e fisiológica da tripulação. Nossa, faz todo sentido. A saúde psicológica deles durante a Artemis II dependeu de saberem que a engenharia ao redor deles era infalível. Então, a escotilha se abrindo significa, na prática, que aquela barreira artificial os protegeu até o último segundo. Uau! E essa engenharia infalível é justamente o que permite que eles sobrevivam aos minutos mais violentos da jornada, que acontecem bem antes do pouso na água, Com certeza. A reentrada. Gente, o choque das métricas de reentrada, lendo os relatórios, é difícil de processar. Eu queria muito entender a mecânica por trás disso com você, porque os dados de velocidade são surreais. A física da reentrada beira o incompreensível mesmo. Para quem está acompanhando a gente, tentem imaginar. A cápsula Orion entra na camada mais alta da atmosfera a uma velocidade que passa dos 40 mil quilômetros por hora. 40 mil! É loucura! É muito rápido. E a engenharia precisa reduzir essa velocidade balística absurda para meros 32 km por hora antes dela bater na água. É como tentar frear um carro que está em velocidade supersônica usando só o atrito do vento. Perfeito. É exatamente isso. E a fricção desse processo gera um calor que não dá nem para imaginar.
Lendo as fontes, as temperaturas que eles relataram ficam entre 2.700 e uns 3.000 graus Celsius. É o inferno. Gente, isso derrete a maioria dos metais que a gente conhece. Confesso que eu, como leiga, sempre me pego tentando visualizar como diabos o escudo térmico lida com algo que, na prática, é mais quente que lava vulcânica. O que é fascinante aqui é que o segredo não está apenas em criar uma parede grossa de metal ou cerâmica. Tá, e é o que então? É um mecanismo físico muito específico chamado ablação. Ablação? Isso. Quando a cápsula comprime o ar atmosférico violentamente ali na frente dela, essa compressão extrema é o que gera o superaquecimento. O escudo térmico da Orion, que inclusive é o maior já construído para uma missão tripulada, possui uma camada externa de material projetada especificamente para queimar e se desprender. Pera, então é como se o escudo atuasse como uma camada sacrificial? Ele evapora para levar o calor embora. É uma excelente forma de visualizar. Caramba! À medida que o material sofre a ablação, ou seja, muda de estado de sólido para gás e se solta da cápsula, ele carrega essa imensa energia térmica consigo. Afastando o calor da nave? Exato, afastando o calor da estrutura principal. É um processo microscópico e contínuo de sacrifício de massa que protege o núcleo interno. E isso mantém a temperatura da cabine em níveis até confortáveis, considerando as roupas de voo deles. Mas todo esse processo termodinâmico causa um efeito colateral que, pelo que eu li, parece ser o maior teste de nervos para o controle da missão na Terra, né? O tal do apagão de comunicações. O famoso blackout. São cerca de 6 minutos de silêncio absoluto. Como é que os engenheiros lá no centro de controle não entram em pânico total, sabendo que eles estão cegos e surdos por tanto tempo? Deve ser o relógio mais lento da história da humanidade. Nossa, sem dúvida. Mas a tranquilidade, se é que a gente pode chamar de tranquilidade, vem da previsibilidade matemática. Ah, eles já esperam por isso? Sim. O que é fascinante aqui é que esse apagão não é uma falha eletrônica ou um erro de sistema. É uma lei intransigente da física. O calor gerado pela compressão é tão alto que os elétrons são literalmente arrancados dos átomos do ar, formando um estado da matéria que a gente chama de plasma. Ah, o plasma! E esse envelope de plasma envolve a nave inteira e age como um espelho impenetrável para ondas eletromagnéticas de rádio. Ou seja, nenhum sinal entra e nenhum sinal sai. Nenhum. É um bloqueio físico total. A equipe na Terra sabe exatamente quando o sinal vai cair e quando ele deve retornar. Que agonia! A atenção se concentra inteiramente na eficácia do design aerodinâmico e do escudo ablativo. Tudo isso culmina no momento crítico em que os radares voltam a captar a nave. E aí vem o alívio de novo. E logo depois abrem os paraquedas, né? Sim, a sequência é milimétrica. Tem a abertura dos paraquedas de estabilização primeiro, seguidos pelos 3 principais. É um trunfo brutal do planejamento da infraestrutura terrestre lá do Kennedy Space Center. Sensacional. E o que torna essa dinâmica de silêncio forçado ainda mais contrastante para mim é que, dias antes desse apagão aterrorizante de reentrada, a tripulação estava conduzindo comunicações que entraram para os livros de história. Ah, sim, bateram recordes. A Artemis II quebrou o lendário recorde da Apollo 13. Os relatórios destacam a marca impressionante de mais de 406.700 quilômetros de distância em relação à Terra. É a maior distância já percorrida por humanos. 406 mil quilômetros? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque foi nas proximidades dessa marca que aconteceu o que eu gosto de chamar de a chamada interurbana mais impressionante da história. Verdade, a chamada por espaço. No dia 7 de abril, houve uma transmissão de voz entre a Orion e a Estação Espacial Internacional, a ISS. A gente está lidando aí com uma distância de aproximadamente 373.500 quilômetros entre os 2 grupos de astronautas. É o equivalente a dar 10 voltas no equador da Terra. Nossa, que absurdo! E o conteúdo dessa conversa chamou muita atenção da imprensa. A Tristina Koch relatou contraste esmagador, que é ver a escuridão absoluta do vazio cósmico de um lado e a beleza e as cores do nosso planeta do outro. Foi um relato muito poético. Foi. E o Victor Glover, que se tornou o primeiro homem negro a deixar a órbita abaixo da Terra,
ele falou bastante sobre as margens nulas de erro do planejamento dessa rota super rigorosa. A engenharia pura. Exato. O Reed Wiseman comentou sobre a ilusão de ótica da Terra crescendo super rápido pela janela no trajeto de volta, enquanto a Jessica Meyer, que estava a bordo da ISS, falava sobre o senso de fragilidade do nosso ecossistema. Tudo isso com uma clareza incrível, sabe? O que me faz perguntar uma coisa. Se as nossas chamadas de vídeo aqui na Terra às vezes travam horrores por causa da internet, tipo, do nada a tela congela, como eles conseguem uma comunicação clara atravessando o vazio do espaço sideral? Essa é a grande magia da engenharia de telecomunicações deles. A resposta reside na chamada Deep Space Network, ou Rede de Espaço Profundo da NASA. Rede de espaço profundo? Tá. Não se trata de uma única antena potente, mas de uma matriz global de complexos de comunicação. A agência opera antenas parabólicas colossais posicionadas estrategicamente ao redor do globo. Onde elas ficam? Ficam na Califórnia, em Madrid, na Espanha, e em Canberra, na Austrália. Essa disposição garante que, à medida que a Terra rotaciona, a cápsula nunca saia do campo de visão de pelo menos uma dessas estações. Evitando que o sinal seja bloqueado pela própria massa do nosso planeta. Muito inteligente. Exato. Mas, e a questão do atraso? Porque a velocidade da luz tem um limite, né? Tem, com certeza. E a essa distância, as ondas de rádio levam mais de um segundo para ir da Lua à Terra, o que cria um atraso inevitável de ida e volta na conversa ao vivo. Aquele delay chato. Isso. O que os registros de imprensa detalham é que as transmissões que são divulgadas ao público passam por um processo de edição para sincronizar os pacotes de dados. Ah, entendi. Eles cortam aquele silêncio constrangedor. Isso elimina as pausas naturais e o atraso da comunicação. No entanto, o fator crítico aqui é que não há perda de qualidade no pacote de dados em si. A clareza do sinal atesta uma capacidade formidável de codificação e correção de erros dos sistemas modernos. Uau! Se conectarmos isso ao quadro geral, isso é a espinha dorsal para as missões para Marte. Onde o atraso da velocidade da luz vai ser medido em dezenas de minutos, não em segundos. Exatamente. A comunicação precisará ser perfeitamente resiliente para transportar não apenas áudio e vídeo, mas gigabytes de telemetria científica contínua, sem que um único bit se perca no meio da radiação cósmica de fundo. Sensacional. E, bom, falando em contrastes, a mesma transmissão que exigiu essas antenas gigantescas e correção de dados relativísticos trouxe à tona questões surpreendentemente mundanas sobre a rotina deles em microgravidade. Ah, a parte da comida. Sim, porque enquanto eles cruzavam a vastidão do universo, o tópico da conversa entre as tripulações rapidamente mudou para alimentação. E um detalhe muito específico chamou a minha atenção: o alto consumo de frango agridoce, café e muitos condimentos pesados. O cardápio espacial frequentemente revela muito sobre as reações fisiológicas do corpo humano em cada livre. Lendo as coberturas do Olhar Digital e de outros portais, dá para perceber que não é apenas uma preferência culinária aleatória para combater o tédio, né? A necessidade de comida extremamente apimentada no espaço tem uma causa anatômica direta relacionada à falta de gravidade, correto? Correto. A biologia humana opera de maneira muito rudimentar nessas condições extremas. Aqui na Terra, a gravidade empurra os fluidos do nosso corpo para as nossas extremidades inferiores. E o nosso sistema circulatório trabalha contra isso constantemente. Certo, bombinha para cima. No espaço profundo, com a microgravidade constante, não há essa força puxando para baixo. Então os fluidos corporais se acumulam no peito e principalmente na cabeça. E imagino que não seja agradável. O resultado fisiológico prático dessa redistribuição é que os astronautas desenvolvem um inchaço facial contínuo e vivem com uma sensação crônica de congestão nasal. É como se eles estivessem com um forte resfriado que não passa nunca. Exatamente isso. E o impacto disso no olfato é drástico, o que consequentemente derruba a percepção do paladar. Ah, claro, a gente sente o gosto muito pelo cheiro. Para sentirem algum sabor naquela comida reidratada, eles precisam de estímulos químicos muito mais intensos na língua. Daí vem a enorme demanda por pimentas, molhos fortes e sabores agridoces. Nossa, faz todo sentido agora. E
Então o que tudo isso significa? Aqui a gente chega num paradoxo maravilhoso que foi relatado nesta missão. Porque pensa bem, temos humanos lidando com problemas superorgânicos e mundanos, tipo colocar um monte de pimenta na comida porque perderam o paladar. É muito curioso, sim. E, enquanto isso, eles estão literalmente operando pesquisas biológicas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Porque em paralelo a esse almoço reidratado, a Artemis II operou a investigação Avatar. A pesquisa Avatar é fantástica. Utilizando dispositivos que a imprensa está chamando de órgãos in chips. Qual é a mecânica dessa tecnologia em órbita? A investigação Avatar é talvez o passo mais vital da ciência biológica atual para viabilizar as missões marcianas de longo prazo. Em vez de utilizar aquelas tradicionais placas de Petri estáticas, os órgãos em chips utilizam a microfluídica. Microfluídica. Explica um pouco melhor. São pequenos blocos de polímeros que são esculpidos com canais microscópicos. Esses canais simulam a mecânica e as estruturas internas de órgãos humanos reais, como pulmões, fígado ou até o coração. E o ponto crucial é que esses canais são revestidos com células humanas vivas, enquanto fluidos que imitam nosso sangue fluem por eles. Que loucura! Isso permite simular a função mecânica e a reação celular de um órgão inteiro, mas em miniatura. Exatamente. E o objetivo central disso no espaço profundo é submeter esses modelos celulares complexos aos níveis reais de radiação cósmica de alta energia. Porque na ISS eles ainda estão meio protegidos, né? Exato. Ao contrário da ISS, que ainda está protegida pelo campo magnético da Terra, a Artemis II foi lá longe. Ela expôs esses chips a um ambiente radioativo letal do espaço profundo de verdade. Para ver o que acontece com a biologia humana. Isso permite testar os danos no DNA em tempo real e observar como contramedidas, tipo novos medicamentos de proteção à radiação, operam lá no nível do tecido humano. É a justaposição perfeita da exploração espacial. A fragilidade de um corpo que precisa de molho picante para sentir algum sabor, operando biologia sintética de ponta para entender como não ser destruído pela radiação invisível do universo. Resumiu muito bem. E os dados que retornarão nesses chips são os que ditarão as blindagens e os protocolos médicos das próximas décadas de viagem interplanetária. Impressionante! E olha, analisando todo esse conjunto de fontes, o quadro geral que fica pra gente é de um êxito monumental. O suporte de vida provou a sua excelência, os algoritmos de navegação foram validados e aquele escudo suportou a ablação num inferno de 3.000 graus. É uma vitória imensa da engenharia e do fator humano. O cenário está solidamente montado para o nosso próximo salto, a Artemis III. Apesar da imprensa, a gente vê bastante isso nas matérias, apontar que debates orçamentários ainda podem causar certos solavancos no cronograma nos próximos anos. O orçamento é sempre um desafio. Sempre. Mas a porta para um pouso lunar tripulado e uma eventual presença contínua lá foi totalmente escancarada. As ferramentas tecnológicas mostraram uma maturidade tremenda frente às condições mais extremas de pressão e vácuo. E a superação da barreira de comunicação e do suporte biológico é a base concreta que vai transformar o programa de testes em uma presença humana contínua. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma última linha de pensamento para a gente amarrar tudo que destrinchamos hoje. Discutimos a engenharia brutal, os abraços e o alívio lá no oceano, a comida apimentada e essa capacidade incrível de conectar mundos em tempo real com áudio cristalino. E durante aquela conversa lá no Espaço Profundo, a Jessica Meyer mencionou a intensa percepção da fragilidade da Terra quando vista de fora. Um fenômeno psicológico muito conhecido entre quem vai ao espaço. O famoso Overview Effect. É aquele efeito de visão geral que muda as prioridades cognitivas quando as fronteiras geográficas do planeta desaparecem no escuro do espaço. Pois é, mas até agora isso foi vivenciado por pouquíssimos indivíduos e por períodos relativamente curtos de tempo. Se a gente parar para pensar na rapidez com que a tecnologia avançou a ponto de tornar essas operações na órbita lunar quase tipo rotineiras na parte da comunicação... Vai virar um novo normal. Vai? E como ficará a nossa psique coletiva com isso? Essa é a grande questão.
porque é uma transição de escala, né? Da experiência de alguns poucos indivíduos para comunidades inteiras, operando nessas bases permanentes que a Artemis 3 pretende pavimentar. Exato. Então fica a pergunta para quem está nos ouvindo. Como a filosofia humana e o nosso entendimento sobre nós mesmos vão se transformar no dia em que gerações inteiras nascerem, viverem e trabalharem nessas bases lunares? É de explodir a cabeça. Imagina você olhar para cima através de cúpulas de vidro reforçado e enxergar o nosso planeta não mais como o mundo, algo gigante, abrangente e infinito, mas simplesmente como um frágil, pequeno e silencioso pontinho azul pairando lá no céu noturno. É uma revolução conceitual que mudará a nossa espécie para sempre. Com certeza. Fica essa enorme reflexão para quem acompanha a gente mastigar. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise profunda.